Bom, e aí pessoal, saudações, muito bom dia, muito boa noite, muito boa tarde. Eu sou o Platini, a.k.a. Plat Peter Cooper. Esse é o nosso primeiro vídeo aqui na página Sem Câmeras, aqui no Facebook. Se não deixaste o like, deixa agora, partilha aí com o pessoal, interage e nos ajuda a ser cada vez melhores. Uau, uma coisa que sempre existiu e sempre está presente nas nossas vidas, desde tempos mais remotos, é o exílio, em que grandes organizações, grandes regimes, grandes personalidades recorreram à mesma para dar resposta a determinados indivíduos ou determinados grupos sociais que faziam ameaça contra estes mesmos regimes, contra estes mesmos governos. Mas o ser humano sempre foi um ser em busca de saciar as suas necessidades. E durante esse percurso, dessa busca, desse interesse em poder saciar essas mesmas necessidades, vai deparando-se com uma variedade de criação de modos para poder dar respostas a estas mesmas necessidades. Muitas das vezes para proteger ou para conseguir obter determinados objetivos. Bom, e anteriormente não era diferente, ok? Antigamente grandes governos ou grandes organizações recorriam ao exílio como uma fonte de excluir ou expatriar determinados indivíduos que não compactuavam com os ideais que eram defendidos em determinadas organizações. E há uma variedade de fatores que geravam esse exílio, okay? Que suscitavam esse fruto, essas grandes consequências que nós consideramos como sendo o exílio. Uma dessas grandes consequências podemos considerar como sendo raciais, fatores raciais, culturais, políticos e até mesmo comportamentais. Então, essa diferença que nós possuímos, que nós desencadeamos, nem sempre é bem aceita em determinados meios, que tem como ideal um ciclo, podemos dizer, um loop de hábitos e costumes, sem poder deambular em outros universos, em outras perspectivas, em outras formas de pensar. Seguir uma fórmula, um modelo, um método já criado por outros seres. E nem sempre os seres humanos estão em concordâncias. E aí isso suscita a tendência de poder, por exemplo, sair desse loop, dessa monotonia comportamental, dessa invariedade das coisas, ok? E é para isso que surge o exílio. Mas alguns perguntam, será que o exílio é só algo causado por determinados grupos ou pessoas com um poder superior, causado, por exemplo, por oligarquias, por monarcas ou whatever? Não. O exílio vai muito mais além disso, ok? Porque até o próprio ser humano tem a capacidade de causar o seu próprio exílio. E aí nós entramos no autoexílio. E a pergunta é, o que é autoexílio? O autoexílio nada é e nada mais é do que o próprio indivíduo provocar o seu exílio. Um expatriamento causado pelo indivíduo que será ou casualmente vai sofrer este mesmo exílio, ok? E para ser exilado é necessário uma grande perspicácia, ok? É necessário que nós olhamos as coisas numa vertente em que os outros ainda não poderão olhar. É necessário que nós sejamos diferentes. É necessário que nós tenhamos uma perspicácia além do que os outros, por exemplo, possuem. Existem grandes autores, como Claudio Guilhem, Tom Sharp, Aldous Huxley e, sem esquecer o meu favorito, o Grant Stendhal, que nas suas obras, muitas das vezes em forma metafórica ou de formas ou os outros em forma muito mais objetiva e até mesmo literal, abordaram sobre esse tema dando vida a seus personagens, ok? Encarnando eles em determinadas realidades que estavam a ser, de uma forma direita ou indireita, estavam a ser vítimas do exílio. Cláudio Guilhem, na sua obra O Sol dos Desterrados, Literatura e Exílio, o que é que ele fala? Ele mergulha no exílio, mas não é simplesmente dos fatores que causam o exílio. Ele vai mais além. Por exemplo, a comodidade, a adaptação, a forma em que o ser humano consegue adaptar-se face ao exílio. A busca do ser humano, por exemplo, de novas ferramentas para sucumbir à depressão, para sucumbir
a experiência rude ou ruim que vai enfrentando. E uma das maiores consequências do exílio em que os seres humanos foram abraçando após serem vítimas do mesmo é a literatura. Por exemplo, grandes autores, vou passar aqui um exemplo que eu acho que é um dos maiores escritores de todos os tempos, o Dante Alighieri, tiveram tipo grandes obras deles, ou as obras mais conhecidas, foram consequências desse mesmo exílio. Então a pergunta é, será que o exílio só tem tipo consequências ou, por exemplo, expatriamento e nós automaticamente acabamos? Claramente que não, porque quando nós somos vítimas do exílio, temos a oportunidade de olhar as coisas numa perspectiva completamente diferente. Podemos desencadear dentro de nós determinadas capacidades que estiveram ocultas, determinadas visões que não poderíamos ter enquanto estávamos naquela mesma sociedade ou naquela mesma organização. E só depois de sermos vítimas desse exílio é que conseguimos dar conta de como era a realidade anterior. Então, nós temos a noção da parte de fora e um conhecimento da parte interior. E isso, uau, é claramente muito mais além do que aqueles que estão simplesmente limitados numa única vertente, numa única perspectiva. E o Tom Sharpe, por exemplo, ele tem um personagem que eu acho muito interessante na sua obra mais célebre, cujo título é Wilt, do grande Wilt, do Harry. Okay. O personagem em si, ele enfrenta podemos dizer, uma realidade meio estranha. Um ser humano cujo a sua insignificância era notória no seio em que estava inserido, simplesmente por ser diferente. E posteriormente, se é submetido a um determinado caso, ele é a principal suspeita do suposto assassinato, que nem sequer acontece. E durante esse processo de investigação, em busca de provas ou algo parecido, ele foi exilado, por exemplo, do seu estado anterior. Okay? O exílio aqui é metafórico, mas ele foi expulso da sua zona de conforto, que era o desinteresse. E ela passou a ser o centro das atenções. Ele passou a ser a pessoa relevante, o personagem principal. E ele ganha vida. E é comodidade. Ele consegue já fazer uma comparação desde o estado anterior ao teu estado posterior. O estado em que ele é mais célebre, em que as pessoas têm mais domínio, têm mais conhecimento sobre esse personagem. E isso é que acontece geralmente com o exílio, percebes? Porque quando nós somos exilados, por exemplo, por determinada ideologia política, que atualmente é um dos maiores fatores que causa esse mesmo, que desencadeia esse mesmo exílio, a política. Por exemplo, quando nós somos vítimas desse exílio político, é porque nós saímos da caixa, percebes? Já não concordamos seguir o mesmo modelo que todo mundo segue. E nós tornamos-nos uma ameaça quando, por exemplo, temos tendências diferentes que são geralmente consideradas como sendo atentado a regimes governamentais. E para nós, por exemplo, sermos vítimas do exílio político, é necessário que nós sejamos bons naquilo aí. Porque ninguém destrói algo inofensivo. Ninguém faz isso. É tipo nós mostramos a nossa notoriedade. O ser humano, por exemplo, que nunca foi exilado em grupos sociais, nunca foi exilado em determinado território, em determinadas manadas ou algo parecido, é porque ele simplesmente tem repetido, tem feito o que os outros já fizeram. E ele tem seguido o modelo, o gabarito que as pessoas queiram que ela siga. Quando tu és vítima do exílio, é uma espécie de dádiva. As pessoas reconhecem o real valor que tu tens. As pessoas notam a tua significância. E tu deixas de ser, por exemplo, um figurante e passas a ser um homem com um papel muito mais importante naquele filme que nós conhecemos como sendo a vida. Por exemplo, no Admirável Mundo Novo, tem um personagem que eu acho interessante. É a Linda, a anteriormente civilizada e que posteriormente torna selvagem.
através de ter, por exemplo, infligido determinadas leis que eram regentes na sociedade civilizada. E posteriormente o Bernard Marx, o personagem podemos considerar como sendo principal, igual, descobre ela depois de algum tempo, depois de ela ter concebido, claramente com costumes completamente diferentes. Encontrou uma pessoa claramente com estrutura física completamente diferente, com alguém com uma experiência muito mais diferente, mas também ele encontra posteriormente uma pessoa com uma visão muito mais complexa do que dele, no que diz respeito à experiência. Ela tem mais noção acerca dos comportamentos selvagens e aquilo que nós consideramos como sendo os comportamentos civilizados naquela altura, naquele Londres pós-Ford. E essa é uma das vantagens que eu encontro no exílio, é que quando nós somos vítimas do exílio, deixamos de ver as coisas simplesmente numa janela. Temos a capacidade de olhar para as coisas em perspectiva muito mais ampla e muito mais ambígua. E isso podemos considerar como sendo um dos pontos muito mais interessantes. E alguns perguntam, por exemplo, um assunto que dominou durante muito tempo, se a Divina Comédia foi vítima, ou melhor, a Divina Comédia é que causa o desterro de Dante ou Dante só escreve após ser exilado. Divina Comédia é fruta do desterro. Ok? Naquele momento em que o Dante experimentou aquele processo de adaptação em novo território, ele relatou a sua experiência em formas metafóricas, dando uma liberdade muito mais ampla para poder criar, sem tantas restrições que existiam anteriormente. E a Divina Comédia é consequência do desterro de Dante, e não o contrário. Mas não, o exílio vai muito além da literatura, porque na sétima arte, o Conde de Monte Cristo, eu acredito que é um dos maiores exemplos do exílio, uma das maiores representação do exílio que alguma vez foi criada. Por exemplo, o Monte Cristo, nesse caso o Conde de Monte Cristo, posteriormente, que torna-se o Conde de Monte Cristo, era um normal, por exemplo, um normal combatente normal naquela altura. Uma pessoa que defendia a nação com unhas e dentes, que defendia os ideais, que tinha a tendência de tornar a França claramente um dos maiores países naquela altura. Mas posteriormente, através de algumas teorias de conspiração em que ele foi acusado através de desavença, aquela inveja entre os amigos, ele vê-se vítima do exílio face a determinadas acusações em que ele nem sequer foi culpado, percebes? E o que é que acontece posteriormente? Alguém que almejava atingir grandes patamares na sua carreira, vê-se obrigado a ser desterrado da sua terra natal, da sua comunidade, da sua família, da mulher que ele ama e uma variedade de coisas, e dos amigos. E claramente que ficas desolado, porque a vida é imprevisível e tu não sabes o que vais encontrar no outro lado. Mas depois dele, por exemplo, vivenciar aquilo aí, depois de ele estar encarcerado na ilha em que ele foi encarcerado, ele depara-se com um abade Faria. Super interessante, um homem mentalmente emancipado, com um conhecimento muito mais amplo e com uma perspectiva de vida muito além do que ele conhecia. Ele inicialmente, como um homem sem tanto conhecimento, sem tanta experiência, faz-se a realidade. Claramente que teve dificuldade, mas enquanto o tempo passava, ele ganhava mais domínio sobre determinadas coisas. Conseguiu perceber mais sobre filosofia, métodos de vida, visões super entendentes, muito interessantes, que ele pôde abstrair nos ensinamentos deste mesmo abade Faria, que posteriormente morre. Mas depois dele conseguir escapar da cadeia, já, por exemplo, experienciado o exílio, a sensação de ser expulso da tua terra, da tua pátria, e mesmo conhecendo as comodidades e ter submetido-os aos momentos mais macabros, aos momentos menos benévolos daquela realidade em que ele foi inserido na mesma cela, quando ele sai alguém muito mais emancipado,
se há alguém com um conhecimento muito mais além, uma pessoa completamente diferente daquele que estava, por exemplo, preso simplesmente no amor, nas tendências de defender a pátria e não conhecia o outro lado. Então, após experimentar ou experienciar o exílio, ele consegue olhar outro caso, o outro lado, que o possibilita ser cada vez mais capacitado e cada vez melhor em determinados contos. E outro ponto, o ser humano, na medida em que muda de lugar e de sociedade, ele consegue ver realidade diferente nessa mudança. Ele consegue experimentar conceitos diferentes. E aquilo são informações que ele embute no seu ser e o possibilita ser cada vez mais conhecedor das coisas em sua volta, de acordo a tudo, por exemplo, que ele foi submetido, e deixa de ser, por exemplo, um homem sem tanto conhecimento em determinadas coisas. E não só aí, não são únicos autores, por exemplo, eu também outro autor que eu disse inicialmente é o Stendhal. Numa das passagens em que o Julian é perguntado, por exemplo, porque é que ele não liga à política. E ele responde, uma passagem dedicada ao Cláudio Guilherme. Ele lhe pergunta, tipo, porquê é que não és ligado à política? Ele fala que quando era criança, quando não tinha idade de participar da política, a política o expulsava. Agora que ele tem capacidade de exercer a política, ela é que expulsa. É essa capacidade que eu acho que todo ser humano tem que conseguir extrair do exílio. Percebes? E outro exemplo também que Cláudio Guilherme faz, numa das passagens, esqueci o autor, sobre um homem. Você não pode pensar, por exemplo, que foste banido pelo rei. Tens que pensar que tu é que baniste o rei. Porque ele não concordavas com ideias que tu defendias, ou porque não cabia no molde em que na moldura em que tu criaste para uma vida, podemos dizer, ideal para ti. É essa capacidade que o ser humano tem que possuir, tem que desencadear dia após dia. A capacidade de expor as nossas diferenças, a capacidade de, por exemplo, desencadear noutro ser visões muito mais amplas do que o que eles conhecem, muito mais abrangente, e em cada exílio não ficarmos a lamentar e poder saber tirar proveito desse exílio, porque quando nós somos vítimas do exílio, nós automaticamente estamos face a uma oportunidade de conhecer ou de abrir uma janela que nós desconhecíamos anteriormente. Então, eu acredito que isso é um bocadinho um modelo em que nós devemos seguir. Claramente que nós temos que respeitar as diferenças e temos que procurar a ética, tipo, dar sempre sustentabilidade à ética. Mas a ética muitas das vezes perde sentido quando simplesmente agrada a minoria, porque a ética é algo conjuntural, é algo que tem que abranger as massas, que tem que ser muito mais além da moral. Então nós temos que procurar fazer as coisas de acordo em que nós acreditamos que tem que ser feita, mas nunca, por exemplo, infringindo determinadas leis humanas que visam proteger, dar tipo estabilidade no conjunto, ok? Mas nós temos que sair dessa caixa, ok? Nós temos que, por exemplo, desencadear o exílio. Quando nós desencadeamos o exílio é porque estamos a fazer bem alguma coisa. Então, se gostou do vídeo, eu espero que partilhe aí com o pessoal, interaja aqui nos comentários. Essa é a página sem câmeras. Se não deixaste o meu like, deixa like aqui. Por baixo eu vou deixar o link de um livro de Cláudio Guilherme, O Sol dos Desterrados. Se estiver interessado, faça download e esteja connosco que no próximo vídeo nós também estaremos contigo. Ok? One.